capítulo 16, de versículo 9 até o 20. Amém, Júlio? Não respondeu não. Marcos 16 e 19 diz assim: havendo ele ressuscitado de manhã cedo, no primeiro dia da semana, apareceu primeiro a Maria Madalena, da qual expeliram 7 demônios. E partindo ela, foi anunciá-lo àqueles que, tendo sido companheiros de Jesus, se achavam tristes e choravam. Estes, ouvindo que ele vivia e que fora visto por ela, não acreditaram. Depois disso se manifestou-se em outra forma a 2 deles que estavam de caminho para o campo. Indo eles, o anunciaram aos demais, mas também a estes 2 não deram crédito. Finalmente, apareceu Jesus aos 11, quando estava à mesa, e censurou a incredulidade, a dureza do coração, porque não deram crédito aos que tinham visto já ressuscitado. E disse-lhe: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem porém não crer será condenado. Estes sinais hão de acompanhar os que creem. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhe fará mal. E se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. De fato, o Senhor Jesus, depois de ter falado, foi recebido no céu, assentou-se à destra de Deus. E eles, tendo partido, pregaram em toda parte, cooperando com eles o Senhor, confirmando a palavra por meio dos sinais que os seguiam. Se você tem a revista, a Almeida, a revista atualizada, vamos ler todos juntos versículo 15. E disse: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Vamos lá. Senhor Deus, obrigado a Ti, ó Pai, pela Tua palavra. Que ela, Deus, venha entrar nos nossos corações nessa noite. Possamos entendê-la e praticá-la da forma correta. Que o Senhor ilumine, ó Deus, o nosso coração, quebrante o coração mais duro, para que nele penetre a Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Pois bem, irmãos, estamos encerrando nessa noite o livro de Marcos. O livro de Marcos, lembra que ele tem como objetivo, escrevendo aos romanos, pelos relatos de Pedro. Marcos vai escrevendo o que Pedro estava falando em suas pregações, em suas conversas. Marcos resolve então documentar a vida de Jesus Cristo. Marcos é um livro que fala sobre o poder de Jesus Cristo. Tem como objetivo ressaltar Jesus Cristo em poder. Nós vimos já tudo sobre o poder de Jesus demonstrado através, quando ele expulsa demônios, através das curas de enfermidades, através da expulsão de demônios, através de vários meios que Jesus Cristo demonstra a sua autoridade. Por fim, no livro de Marcos, um livro mais resumido, ele fala então sobre o sacrifício de Cristo. Marcos olha para Isaías e vê Jesus Cristo cumprindo fielmente cada um dos detalhes. É como se Isaías 53 fosse algo mais ampliado, um pouco ali de Marcos, mostrando o servo sofredor, Isaías mostrando ali o servo sofredor, e Marcos detalhando sobre como isso aconteceu. É bem interessante esses reflexos que aparecem no livro de Marcos, esses detalhes sobre a crucificação de Cristo, o seu sacrifício vicário. Mas nós vimos no domingo passado que Jesus Cristo ele foi sepultado não como um ladrão comum, que era colocado ao redor ali no monte da caveira. Seus ossos eram mostrados e dados aos animais. Jesus Cristo foi levado ao túmulo com especiarias caríssimas que colocaram sobre o corpo dele. Mas a tumba nova, ao
terceiro dia ela estava vazia, porque aquele que estava morto reviveu. Jesus Cristo havia ressuscitado. Então, vamos continuar aqui em Marcos capítulo 16, do versículo 9 até o 20. Deixa eu me explicar uma coisa aqui antes para os irmãos. Essa passagem aqui de Marcos capítulo 9, ou capítulo 16, versículo 9 a 20, em alguns manuscritos mais antigos não contém essa parte, certo? Não contém essa parte. Isso não quer dizer que não seja inspirado, certo? Não quer dizer isso. Mas há um debate se isso é realmente inspirado ou não. Nosso objetivo não é discutir isso. Tanto é que essa parte aqui, elas também se encaixam com as demais passagens das Escrituras. Somente porque alguns manuscritos antigos não se acha essa parte de Marcos. E não podemos formular uma doutrina a partir disso. Certo? Não é saudável formular uma doutrina a partir disso. Eu creio que ela é inspirada por Deus. Eu creio na ação do Espírito Santo através da autoridade da igreja, compelindo o material que seria inspirado por Deus. Eu creio que essa parte também é. Eu creio que essa parte, por mais que há um debate sobre isso, mas eu creio também que essa parte também é inspirada por Deus. Eu quero meditar com os irmãos nessa noite o seguinte tema: testemunhando o poder salvador. Testemunhando o poder salvador. Por que eu decidi fazer isso? Porque o texto ele vai falar exatamente sobre o testemunhar. O que é testemunhar? Segundo o dicionário, testemunhar é dar testemunho de ou acerca de, fazer declaração como testemunha, declarar ter visto, ouvido ou conhecido. Outra definição também é perceber pela visão, ver, presenciar. Então nós temos aí nos relatos de Marcos isso, pessoas testemunhando sobre Cristo, tanto de uma maneira visível em ver o que Cristo fez, em ver a ressurreição de Cristo, como também após a sua ressurreição falar do que viu. Então temos essa parte aí, tanto de ver como de falar. Então testemunhar tem esses aspectos, de você enxergar aquilo que aconteceu e de falar aquilo que você viu. Então vamos meditar nesse tema aí, testemunhando o poder salvador. Primeiro, nós vamos ver aí as testemunhas da ressurreição. Versículo 9 diz aí: havendo ele ressuscitado de manhã cedo, no primeiro dia da semana, apareceu primeiro a Maria Madalena, da qual expelira 7 demônios. Então Jesus Cristo, ele ressuscita, as mulheres vão até o túmulo com as especiarias para embalsamar o corpo de Cristo. Quando chega lá, elas têm a surpresa. Elas vão procurar entre os mortos aquele que estava vivo. O anjo lembra, vocês não lembram da promessa que ele fez? Que ele ressuscitaria ao terceiro dia? Vão e digam aos discípulos. Os discípulos vão. Maria Madalena, mais jovem, corre. Madalena não é porque é o sobrenome dela. Madalena é a origem dela. Maria de Magdala era uma das cidades ali em torno do Mar da Galileia. E essa mulher, de acordo com o livro de Marcos e os demais evangelhos, foi aquela que Jesus expeliu 7 demônios. Não é a que era prostituta. Alguns confundem isso. Maria Madalena era uma mulher que era possessa de espíritos de demônio e que Jesus a libertou. E ela tem esse destaque dentre os evangelhos. Ela foi a primeira testemunha da ressurreição de Jesus Cristo. Acompanhe comigo
aí na sua própria Bíblia, eu coloquei aqui, o Evangelho de João, capítulo 20. Não tem? Evangelho de João, capítulo 20. Versículo 11. Lembra que Marcos, ele é um livro mais enxuto, mais resumido. João é o livro mais detalhado. João e Lucas é o livro mais detalhado. João, capítulo 20, e versículo 11 diz assim: Maria, que é Maria Madalena, entretanto permanecia junto à entrada do túmulo, e chorando, enquanto chorava, abaixou-se, e olhando para dentro do túmulo, deixa eu voltar aqui para os irmãos, se situar o que aconteceu anteriormente. As mulheres vão para anunciar os discípulos. Maria Madalena chega primeiro e diz: Pedro, João, roubaram o corpo de Jesus. Pedro e João correm. João chega primeiro, porque era mais novo. Chega lá, não encontra. Madalena volta também para o túmulo, encontra o túmulo vazio. Olha o que vai acontecer no versículo 20, versículo 12. João 20, versículo 12. E viu 2 anjos vestidos de branco sentados, onde o corpo de Jesus fora posto, uma cabeceira e outro aos pés. Então eles lhe perguntaram: mulher, por que choras? Ela lhe respondeu: porque levaram o meu Senhor e não sei aonde o puseram. Até então eles não tinham ainda a credibilidade da ressurreição. E quando eles não viram Jesus ressurreto, eles não acreditaram, nem Maria Madalena creu, mesmo depois da palavra do anjo. Ela acreditou que alguém roubara o corpo de Jesus. Continua, versículo 14. Tendo dito isto, voltou-se para trás, versículo 13. Então eles perguntaram: mulher, por que choras? Ela respondeu: porque levaram o meu Senhor, não sei onde puseram. Tendo dito isto, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não reconheceu que era Jesus. Perguntou-lhe Jesus: mulher, por que choras? A quem procuras? Ela, supondo ser ele jardineiro, respondeu: Senhor, se tu tiraste, dize-me onde pusestes, e eu o levarei. Disse-lhe Jesus: Maria. Aqui é uma palavra interessante. O texto não dá detalhes tanto do que aconteceu. Maria Madalena olha para o homem e pensa que é um jardineiro. Talvez o aspecto de Cristo já tenha sido mudado outra vez. O rosto de Cristo foi desfigurado, tamanha crueldade que ele sofreu no açoitamento, nos espumões e tudo que aconteceu. E ela vendo o homem ali, não reconheceu que era. Agora, quando esse homem, que era Jesus Cristo, chama Maria, olha o que acontece. Ela, voltando-se, lhe disse em hebraico: Rabone, que quer dizer mestre. A palavra dele, ele lançou a palavra, e Maria Madalena, naquela mesma hora, reconheceu que era ele. Assim como ele falou anteriormente em João: as minhas ovelhas ouvem a minha voz e elas me conhecem. Até então, a incredulidade de Maria agora foi tomada pela fé. Quando ela achou que era apenas um jardineiro, aquele que falara Maria, ela se volta de joelho adorando: mestre, é só a palavra dele. Essa palavra que é poderosa e penetra os corações. Que aqueles corações incrédulos, quando ouvem a palavra dele, se dobra diante dele e reconhece o senhorio dele. Reconhecendo de Jesus, não lhe recomendou-lhe Jesus: não me detenhas, porque ainda não subi a meu Pai, mas vai com os irmãos e diz-lhes: subo para meu Pai e vosso Pai, para meu Deus e vosso Deus. Então Maria Madalena, anunciando aos discípulos, viu o Senhor e contava como lhe dissera estas coisas. Volta lá para o texto de Marcos. Deixa aí ainda marcado em João, vamos voltar daqui a pouco, mas volta lá para o texto de Marcos. Então Maria Madalena foi a primeira
não tinha crédito em seu testemunho. Não tinha. Provavelmente é por causa disso que Jesus Cristo se revela primeiro a Maria Madalena. Porque as mulheres eram tidas como algo de escória na sociedade. Eram tidas como de lado. E Jesus Cristo ressuscitando e aparecendo primeiramente a Maria, mesmo os discípulos, como diz o texto aí, versículo 10. E partindo ela, foi anunciar-lhes aqueles que, tendo sido companheiros de Jesus, se achavam tristes e choravam. Estes, ouvindo que ele vivia e que fora visto por ela, não acreditaram. O testemunho da mulher não dava credibilidade aos judeus. Jesus ressuscita e aparece primeiro à mulher, para mostrar que em Cristo não há diferença entre homem e mulher. Não há diferença. A barreira que havia foi separada. Não há distinção. Todos os homens podem testemunhar, tanto homem como mulher. Perante Deus são iguais. Mesmo que os homens não tenham crédito. Mesmo assim, o Senhor se demonstrou primeiro a ela foi a primeira testemunha da ressurreição. Maria Madalena foi a privilegiada. Foi a primeira a ver Jesus ressurreto. Depois disto, versículo 12. Depois disso, manifestou-se em outra forma a dois deles que estavam de caminho para o campo. E indo, eles anunciaram aos demais, mas também estes dois, eles não deram crédito. Essa passagem aqui eu não vou ler. Você pode ir lá no livro de Lucas, ou volta ali no capítulo 22, 23. Você vai ver que dois dos discípulos estavam de caminho a Emaús. Emaús era uma cidade ali próxima a Jerusalém. E quando esses dois discípulos de Jesus iam de caminho a Emaús, apareceu um homem. Esse homem era Jesus Cristo e eles não reconheceram. E Jesus Cristo repreendeu a incredulidade também deles. E começou a explicar toda a passagem, desde o Antigo Testamento, tudo o que falava da lei, dos profetas e dos salmos, sobre quem Jesus era, que toda a lei, todo o Antigo Testamento apontava para Jesus. Depois Jesus Cristo fica com eles ali e parte o pão. Quando parte o pão, eles reconhecem quem era Jesus. Os olhos que não enxergavam, agora puderam ver. Continua. Versículo 14. Então, chega Maria Madalena e diz: eu vi o Senhor Jesus. Chega os discípulos do caminho de Emaús e diz para os discípulos: eu vi Jesus. Mas mesmo assim, eles não deram crédito. Às vezes, a gente pega como um exemplo de incredulidade sobre a ressurreição. Mas nenhum dos discípulos creram. Nenhum. Mesmo os anjos tendo falado, mesmo Maria Madalena tendo visto e testemunhado, mesmo os discípulos de Emaús tendo visto e testemunhado, nenhum deles deram crédito. Olha aí. A incredulidade se forte. Por isso, o versículo 14 diz: finalmente apareceu Jesus aos 11, quando estava à mesa. Eu ia voltar para o livro de João, mas eu vou resumir o que aconteceu. Quando os discípulos estão reunidos, Jesus aparece no meio deles. 10 deles estavam ali juntos. Jesus aparece no meio deles. Diz: Pai seja convosco. Depois disso, Jesus some outra vez. Tomé chega e os discípulos disseram: olha, agora nós queremos também. Nós vimos Jesus. Tomé disse: não. Se eu não tocar, eu não acredito. No outro dia, Jesus aparece outra vez no meio deles. Tomé se prostra e diz: Senhor meu e Deus meu. Agora Jesus finalmente
aparece aos anjos. Mas olha o que Jesus faz, versículo 14 ainda. E censurou-lhe a incredulidade e a dureza de coração. Há uma repreensão de Cristo para o incrédulo. Jesus Cristo falou no livro de João, mais bem-aventurado é aqueles que não viram e creram. Enquanto os discípulos não viram Jesus ressuscitado, enquanto cada um deles não foram testemunhas visíveis da ressurreição, eles permaneceram incrédulos. De acordo com o livro de Hebreus, sem fé é impossível agradar a Deus. É impossível. Ou você é alguém que crê no poder de Deus, ou você agrada a Deus. Ou, quando você crê no poder de Deus, você agrada a Deus. Quando você não tem fé em Deus, você está desagradando a Deus. Jesus censurou a incredulidade, repreendeu a incredulidade. Talvez na sua vida há aspectos que você não crê mais no poder de Deus. Que você vê apenas morte, onde Deus ainda pode agir. Nós não devemos limitar o poder de Deus, achar que Ele só pode fazer enquanto a vida. Ele vai além da vida, Ele tem autoridade sobre a vida e sobre a morte. Não há problema tão grande que Ele não possa resolver. Não há nada que aos nossos olhos pareça impossível, que para Deus não seja possível. Meu Deus que pode todas as coisas. E o incrédulo está duro de coração. A incredulidade está ligada à dureza de coração. Os discípulos que conviveram com Cristo viram todo o poder dele, e mesmo assim estavam duros de coração. Talvez isso seja um exemplo para nós. Nós já fomos testemunhas de grandes coisas de Deus. Nós já temos um conhecimento bem avançado sobre as ações de Deus. No livro de Marcos nós aprendemos várias coisas de Jesus fazendo, operando, mas mesmo assim, no meio de algumas coisas, permanecemos incrédulos. O Senhor repreende a incredulidade, o coração duro, aquele que não crê no poder dele, porque não deram crédito aos que tinham visto já ressuscitado. Quem não dá crédito à palavra de Deus está em desvantagem, está em pecado contra Deus. Livro de Coríntios, capítulo 15, versículo 3 em diante, Paulo faz um resumo sobre a ressurreição. Coríntios 15, 3 diz assim: antes de tudo vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Paulo diz o que garante que Jesus foi ressuscitado. Primeiro, Jesus foi ressuscitado porque a palavra diz isso. É muito interessante o que Paulo faz. Paulo faz como base isso. As Escrituras testificam que Jesus ressuscitou. Ponto. Como Deus não mente, Cristo de fato ressuscitou. As Escrituras apontam para isso. Mas não somente as Escrituras, mas as testemunhas visíveis também viram isso. Continua, versículo 5. E apareceu a Cefas e depois aos 12. Depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora. Porém, alguns deles já morrem. Jesus Cristo aparece aos 12, aparece também depois, de acordo com os outros evangelhos, a mais pessoas, e agora Cristo também aparece a mais de 500 pessoas. Naquela época eles estavam vivos, algumas pessoas, e Paulo diz: olha, vocês podem conhecê-los. Então não foi uma ilusão que os discípulos tiveram pelo seu desejo de ver Jesus outra vez.
Não foi um fantasma que apareceu, ele comeu com os discípulos. Mas outras pessoas também viram ele ressuscitado. Tanto é que os apóstolos, antes da morte, estavam com medo. Mas depois que viram Jesus ressurreto, agora eles estavam corajosos e proclamando a palavra de Deus, mesmo podendo morrer. Estavam corajosos, anunciando: eu vi ele ressuscitar. Ninguém morreria por uma mentira. Ainda mais muitas pessoas morrendo por uma mentira. Era de fato Cristo ressuscitou. Depois, continua aí Paulo, ele diz, versículo 7, depois foi visto por Tiago, mais tarde por todos os apóstolos, e no final, depois de todos, foi visto também por mim, como por um nascido fora de tempo. Jesus aparece a seu irmão Tiago, a meu irmão Tiago, filho também de Maria e José, aparece-lhe a Tiago, e depois aparece para o apóstolo Paulo. Provavelmente Paulo está se referindo aqui a quando Jesus apareceu no caminho de Damasco. Ele viu Jesus ressuscitado. Então isso é garantia aí do seu apostolado. Então vamos fazer aqui um resumo de como Cristo apareceu, para que os irmãos entendam. Pode passar aqui. Jesus, ele apareceu primeiro a Maria Madalena, aos 2 discípulos do caminho de Emaús, as mulheres que foram ao túmulo, é uma ordem, aos 10 apóstolos, ainda não a Tomé, aos 11 apóstolos, agora a Tomé, a várias pessoas e a mais de 500 pessoas e ao apóstolo Paulo. Essas pessoas foram testemunhas oculares da ressurreição de Jesus. Eles viram. Então o que é que acontece agora? Versículo 15. Ou melhor dizendo, versículo 14, melhor dizendo. Finalmente apareceu Jesus aos 11, quando estava à mesa, censurou-lhe a incredulidade, a dureza de coração, porque não deram crédito aos que tinham visto já ressuscitado. Agora, na segunda parte, nós temos aí a ordem de testemunhar a salvação. Versículo 15. Disse-lhe Jesus: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, quem porém não crê será condenado. Estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpente, se alguma coisa mortífera beberem, não lhe fará mal. E se puserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Após Jesus ter se demonstrado, agora ele tem uma ordem. A ordem de Jesus Cristo é essa, bem clara aí no versículo 15: ide por todo mundo. Os discípulos agora que estavam reunidos ali na Galileia, no monte que o Senhor havia designado com eles veem agora Jesus ressuscitado e dizem: vão! Não permaneçam aqui, vão! Jesus não ensina aqui, irmãos, a permanecermos no mesmo lugar. Uma vez que somos testemunhas do que Cristo fez em nós, uma vez que acreditamos na morte vicária, no sacrifício de Cristo na cruz, uma vez que acreditamos que Ele foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, uma vez que somos testemunhas do poder salvador dele, a ordem dele agora é: vá, pregue. Jesus aqui não ensina que os discípulos devem ter um monte de coisas de conhecimento. Você não precisa ter um vasto conhecimento teológico para poder evangelizar. Você vai testemunhar do que você viu, do que você ouviu. Você vai falar para os outros: eu não sei o que aconteceu comigo, mas eu era um pecador perdido e eu encontrei perdão dos meus pecados. Você também pode ter, vá! De maneira que o crente,
pecado. É uma ordem clara do Senhor Jesus. Vá, pregue o Evangelho a toda criatura. Já pensou isso? Onde você estiver no campo missionário, o Senhor disse: vai pregar o Evangelho. O Evangelho ele não deve ser pregado apenas nas quatro paredes. Às vezes nós ficamos confortáveis com isso, confortáveis em chegar aqui em frente à igreja, sentarmos, cantarmos louvores, ouvirmos a pregação, abraçarmos os irmãos, tomarmos um chá, conversarmos alguma coisa, mas o Evangelho não se resume a isso. O Senhor Jesus disse: vai, pregue. Olha o poder do Evangelho, versículo 16. Quem crê e for batizado será salvo. O Evangelho tem poder de salvação e condenação. Pregue. Quem crê vai ser salvo. Imagina aí que Deus pode usar a pregação sua, o Evangelho que você vai pregar, a salvar os seus familiares. Salvar sua mãe, salvar seu pai, salvar seu irmão, sua irmã, seu primo, seu vizinho, salvar o seu amigo de trabalho. O Evangelho tem poder salvador. Aquele que crê no Evangelho será salvo. Ou nós permanecemos incrédulos como discípulos, sabendo do poder salvador de Cristo e não proclamamos esse poder aos outros. Quando não anunciamos o Evangelho, permanecemos incrédulos no poder do Evangelho. E sem fé é impossível agradar a Deus. Creia no poder do Evangelho, creia que através da pregação sua, Deus pode salvar pessoas, Deus pode libertar pessoas da escravidão satânica, Deus pode libertar pessoas através da sua pregação e pessoas que estão escravizadas do mais terrível pecado. Deus pode usar você para trazer salvação. Olha, explicação rápida aqui nesse versículo. Esse versículo não está dizendo que o batismo salva. Não está dizendo isso. Quando ele fala, quem crê e for batizado será salvo, é porque o batismo é a demonstração da fé. No início da igreja, quando a pessoa dizia: eu creio em Jesus Cristo, logo ela era batizada. Logo. Hoje, por causa de tradição, sim, que eu considero biblicamente não correta, o batismo não é um degrau a mais da fé. O batismo não é uma santificação mais poderosa. Pastor, eu quero ser batizado por quê? Pastor, eu quero ser batizado porque eu ainda tenho pecados. Eu também tenho. Eu sou batizado há 20 anos. Eu também tenho. O batismo é uma declaração pública da sua identificação com Cristo. É uma demonstração do que você realmente crê. Por isso, é como Paulo nos ensina, que você deve crer com o coração e professar com a boca. É falar e viver isso. Por isso, quem crê e for batizado será salvo. Não é porque o batismo salva, mas o batismo demonstra a evidência de salvação. Tanto é que o ladrão da cruz foi salvo. Cristo disse: hoje estarás comigo no paraíso. Ele não foi batizado. Não chegou ali, Pedro, chegou ali, batizando ele. Não fez isso. Ele foi salvo. Como várias pessoas, em momentos finais da vida, declaram fé em Jesus Cristo. Mesmo assim é salvo, não precisa o pastor chegar lá e batizar. Mas aquele que é crente em Jesus Cristo, que tem a oportunidade, deve ser batizado como uma demonstração da sua fé. Quem crê é batizado. É isso que o texto diz. Quem crê é batizado, logo isso. Mas quem não crê é condenado. Veja que a salvação ou a condenação está em você crer ou não crer. Você crê, é salvo.
Você não crê, está condenado. Não é batismo de sangue. Não é. Batismo não é uma graça maior no seu vida. Batismo não é declaração pública para os outros que agora você é perfeita ou perfeito. Não é. Batismo é uma declaração que você crê em Jesus diante dos outros. Quem crê é batizado. E Jesus fala ainda, versículo 17: estes sinais vão de acompanhar os que creem. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpente, e se alguma coisa mortífera beberem, não me fará mal. E se puserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Olha, esse texto aqui, nessa parte aqui, ele não é normativo, ele é descritivo. Jesus não está dando uma ordem aqui, dizendo que você agora vai pegar a serpente, como tem algumas doutrinas lá nos Estados Unidos, que tem pessoas que, para demonstrar fé, tem que pegar a serpente. Não. É uma descrição do que acontecerá, daqui a pouco a gente vai ver, nos apóstolos. Os apóstolos como sinais, daqui a pouco a gente vai ver também no próprio texto de Marcos, como sinal da autenticação, da comprovação da mensagem pregada. Eles fizeram tais sinais. Assim como Moisés fez ali no Egito, quando diante de Faraó há aqueles sinais ali para demonstrar que Deus estava com Moisés, para demonstrar também como Elias e Eliseu no tempo dos reis, para demonstrar o reavivamento profético através de Elias e Eliseu e Jesus e os apóstolos. É para autenticar a mensagem da palavra. Nada tem a ver aqui com uma normativa. Ah, se eu sou crente, então eu vou beber veneno. Eu creio em Jesus Cristo. Eu creio muito mais do que os apóstolos creram, que não acreditaram na ressurreição. Eu creio. Então eu vou beber veneno. Olha, isso é tentar a Deus. Isso é doutrina diabólica. Quando Jesus fala, estes sinais vão acompanhar os que creem, no texto mesmo, mais para frente a gente vai ver, que isso era indicação aos apóstolos, não na igreja em geral. Não é algo normativo, é algo descritivo, é uma narração do que vai acontecer com os apóstolos. A gente vê isso no livro de Atos. Os apóstolos fazendo isso, curando enfermos, expulsando demônios, falando novas línguas. Paulo vai na ilha de Malta, capítulo 28 de Atos, Paulo está ali no fogo, de repente um víbora morde ele, e com ele não acontece nada. Se alguma coisa mortífera beber, não fará mal algum. Não vemos nada sobre isso, dessa última descrição aqui. Mas tem muitos fatos que não estão narrados nas Escrituras. Não é que eu não creio no poder de Deus. Eu creio na ação de Deus. Eu creio em Deus que levanta enfermos, que transforma vidas. E a maior evidência do poder do Evangelho é essa. Em ver pecadores se arrependendo diante de Deus. Ver mortos ressuscitando espiritualmente. Isso é a demonstração de fé verdadeira. Jesus ordena e ele abençoa aqueles que vão. Ele abençoa. Por último, a obediência à grande ordem missionária. Eles são testemunhas, eles são comissionados, agora eles obedecem a essa missão. Versículo 19. De fato, o Senhor Jesus, depois de ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. Então Jesus, ele passa 40 dias com os seus discípulos.
No 40º dia ele sobe aos céus. E os anjos estão ali com ele entre nuvens. E os anjos falam: agora vão. Vocês viram ele ressuscitado subindo. E ele vai voltar. Agora é vocês, agora é com vocês. Jesus, ele subiu para os céus, está sentado à destra de Deus. Ele agora tem toda a autoridade, todo o poder, ele foi dado nos céus e na terra. Ele possui agora toda a autoridade, todo homem está debaixo da autoridade dele. Isso significa que eu não devo ter medo quando eu for. Porque quem quebranta os corações é ele. O mundo é dele. As pessoas pertencem a ele. Ele está sentado no trono, ele reina soberanamente. O homem pode até tirar minha vida, mas não tirar minha alma. Nós devemos ir porque ele está sentado, ele governa, ele é o Senhor da minha vida. Eu não sou dono de mim mesmo. A minha vida pertence a ele. Portanto, não pense o seguinte: eu tenho medo, pastor, eu tenho vergonha, eu tenho timidez. Ele está me dando voz. E aquele que controla os corações moverá o coração do incrédulo também. Ele está reinando soberanamente. O Senhor pode usar a sua pregação para trazer vida ao mundo. Continua, versículo 20. E eles, tendo partido, pregaram em toda parte, cooperando com eles e confirmando a palavra por meio dos sinais que eles têm. Então eles obedecem. Isso não. O Evangelho chega até os confins da terra. O Evangelho chegou até Xeré, porque os discípulos saíram de pregar. Não somos nós que vamos acabar essa obra. Quando o Senhor Jesus Cristo manda ir por todo o mundo, Ele manda também que você vá na sua própria casa, entre os seus evangelistas. Uma vez que eles escutam a ordem, eles obedecem. Os discípulos de Cristo obedecem à ordem do seu Senhor. Vá, pregue. Vão, e eles vão por toda parte, pregando, obedecendo a ordem do Senhor. E o Senhor vai confirmando a promessa que fez. Isso é uma confirmação que aquilo que aconteceu, aquela palavra que o Senhor falou, foi aos apóstolos. Uma vez que os apóstolos iam e faziam milagres, autenticava, comprovava, dava fidelidade à palavra do Senhor. A palavra foi confirmada por meio dos sinais que se seguiam. Lá no texto de Hebreus, capítulo 2, e versículo 1. Olha que interessante. Por essa razão importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Se, pois, se tornou firme a palavra falada por meio de anjos, e toda transgressão ou obediência recebeu justo castigo, como escaparemos nós, se negligenciarmos tão grande salvação? O autor aqui de Hebreus, ele começa a falar da revelação que foi do passado, revelação que veio dos anjos, e agora, uma revelação ainda maior, o próprio Jesus Cristo, o Senhor, o Deus encarnado, proclamou essa verdade. Versículo 3 vai dizer assim: a qual, tendo sido anunciadas inicialmente pelo Senhor, foram confirmadas por aqueles que ouviram, dando Deus testemunhos juntamente com eles, por meio de sinais, prodígios e vários milagres, e por distribuição do Espírito Santo, segundo a sua vontade. Então aqueles milagres eram confirmação da palavra pregada. Era uma confirmação da palavra de Deus na boca dos apóstolos. Então você diz assim: mas
Eu preciso de milagres para crer. Lembra que Jesus censurou os apóstolos porque não creram? Nós não precisamos de sinais para crer. Quando você não crê em Jesus Cristo, o seu coração está duro. Você não precisa de morto ressuscitar. Você não precisa de ver alguém pegando serpente, a pessoa ficar curada. Se você quer ver essas coisas, o seu coração é duro, é incrédulo. O Senhor Jesus nos diz: mais bem-aventurado aqueles que não viram, mas creram. Agora, cabe a nós continuarmos essa obra. As missões começaram no Senhor Jesus, mas continuarão pelas mãos daqueles que ficaram. Jesus subiu aos céus, está assentado à destra de Deus. Agora a missão daqueles que creem é continuar a obra dele. Nós temos essa missão de proclamar a salvação aos outros, falar de Deus para os outros. Eu peço agora que você baixe a sua cabeça, reflita sobre isso. Quantas vezes você teve a oportunidade de pregar o Evangelho e você negligenciou? Se você tem a oportunidade, peça perdão a Deus e coloque diante de Deus que você quer mudar isso. Você quer ir assim como os apóstolos foram. O Senhor pode usar você para transformar vidas. Você coloque diante dele nessa noite, em oração. Senhor, eis-me aqui. Envia-me a mim. Senhor Deus, perdoa-nos, ó Pai, por sermos tão negligentes em desobedecermos a Tua ordem. Há tantas pessoas caminhando para o inferno, nós calados, parentes, amigos, que nós temos, ó Deus, o caminho para o céu e ficamos calados. Perdoa-nos, ó Deus. Que possamos ser testemunhas, testemunhar, falar do Senhor aos perdidos, proclamar a salvação. O Senhor certamente agirá nos corações. Deus nos usa trazendo salvação aos perdidos. Que o Evangelho que nós cremos seja proclamado através dos nossos lábios, através de nossas vidas. Em nome do Senhor Jesus. Amém.